O ser vivo teve sua origem no mar e se instalou na terra, proporcionando o surgimento de plantas que crescem no solo vivo. O grande promotor de seres vivos do planeta é, sem dúvida, a planta. O solo que adquiriu a força da natureza não é mais um simples conglomerado inorgânico. Ao observar melhor o ciclo evolutivo do solo, verificamos que este se derivou da rocha máter que sofreu ao longo dos tempos intempéries com a força do vento e da água, reações químicas, atuações dos micro-organismos, pequenos animais e raízes de plantas. Os primeiros agentes que surgiram foram os líquens e musgos. Dizem que leva cerca de 300 anos para se formar 1 centímetro de solo. Em um país como o Japão, onde predominam terras vulcânicas, para que estas se transformem em solo, são necessários centenas ou milhares de anos. A água circula através da atmosfera e da terra. A água que flui do solo dos bosques é rica em nutrientes. E essa água rica em nutrientes extravasa do bosque para irrigar terras de lavoura e de tabuleiro. Esta é a estação experimental de Ohito, localizada na península de Izu, região central do Japão. Na primavera, as árvores fazem crescer seus brotos e as cerejeiras silvestres florescem. Desde tempos imemoráveis, os japoneses têm consciência de que o homem faz parte desta generosa mãe natureza. Com paciência e esperança, os jovens camponeses cultivam o solo, tendo como base principal a natureza. Esta terra da estação experimental de Ohito, há cerca de 10 anos, era árida, coberta de campo sujo. Esta é a terra maravilhosa da estação de Ohito, fruto de 10 anos de árduo trabalho do homem. Verifica-se através de um penetrômetro a profundidade do solo, que alcança cerca de 1 metro. Vejam este lindo bosque de faia próximo à estação experimental. A riqueza do solo da natureza é vista nesta terra do bosque. A terra do bosque é fofa e macia porque contém muito ar. As folhas e galhos secos de árvores que caem no chão retornam à sua origem, fazendo parte do solo. Os pequeninos animais são os primeiros a atacar as folhas caídas no chão. Depois atuam os micro-organismos como fungos e bactérias. Os fungos se aproximam e invadem os tecidos das folhas. As bactérias ao redor das folhas caídas. Avança assim o seu processo de decomposição.
logo abaixo das folhas em decomposição. Os pequeninos seres vivos trabalham para decompor a matéria orgânica, formando novamente o solo. E os jovens camponeses, por sua vez, empenham-se em incorporar a matéria orgânica ao solo para refazer a terra virtuosa, à semelhança daquela do bosque. A incorporação de matéria orgânica facilita a disseminação de minhocas e outros pequenos animais. As minhocas trabalham muito bem para afofar a terra. Numa fase final da decomposição, o composto transforma-se em humus, proporcionando a presença abundante de micro-organismos ao seu redor. Para decompor totalmente a matéria orgânica, há a necessidade de trabalhos de micro-organismos e pequenos animais, como o ácaro. Este é um micro-organismo captado pelo microscópio eletrônico. Veja como ele atua na decomposição do composto. Isto que se vê é o fungo chamado bolor. Este é o micélio do fungo. Com o aumento da temperatura, verifica-se a multiplicação de actinomicetos. Numa fase final da decomposição, o composto transforma-se em humus, proporcionando a presença abundante de micro-organismos ao seu redor. A terra rica em humus apresenta uma boa estrutura física. Ela se compõe praticamente de humus e colóides de argila. Estes solos são agregados entre si através de polissacarídeos secretados pelos micro-organismos. A estrutura porosa de um solo proporciona o armazenamento de nutrientes, preserva o ar e a água e serve como um bom habitat de micro-organismos. Diversas espécies de micro-organismos vivem nas terras ricas em matéria orgânica, alimentando-as. Quem movimenta-se em volta da matéria orgânica do solo são as bactérias e outros seres primários. Esta é uma amostra de terra da estação Orrito, coletada há cerca de 10 anos. Esta outra amostra de terra foi coletada 10 anos depois. Ela apresenta boa estrutura física e porosidade. Graças ao trabalho dos seres vivos, transformou-se de terra dura em terra fofa. Fazendo-se uma análise química deste solo transformado, verifica-se uma melhora no suprimento equilibrado de nutrientes às plantas. Nesta estação é feita a prática de formação e melhoria do solo. Empregam-se plantas chamadas adubos verdes, que em geral são leguminosas e gramíneas. São trevos semeados nas entrelinhas de aveia. As leguminosas podem ser facilmente decompostas. As raízes das plantas de leguminosas trabalham em simbiose com bactérias que fixam o nitrogênio do ar, que é absorvido pelas plantas.
Esta é a bactéria Physobium sp, fixadora de nitrogênio do ar. Esta bactéria é chamada micorriza ou bactéria VA. Ela recebe nutrientes das plantas e, por sua vez, oferece às mesmas o nutriente fósforo. Aqui ela aparece com a cor vermelha, pois contém o elemento fósforo que é absorvido pela planta. A incorporação da leguminosa. Esta prática melhora o solo em seus aspectos físicos, biológicos e químicos. As raízes da planta penetram vigorosamente no solo. Incontáveis radicelas crescem lateralmente na raiz. As raízes das plantas rompem as camadas do solo e desmancham terras duras, tornando-as fofas, contribuindo para melhorar o terreno. O mundo das raízes e das rizosferas. Observa-se um crescimento vigoroso das radicelas. As plantas absorvem a água e os nutrientes através das radicelas. Vejamos agora o que acontece nas rizosferas. São as coífas e o meristema apical localizados na ponta de cada raiz. É assim que as raízes crescem. Na região do meristema apical se processa uma intensa renovação celular. As células velhas e mortas que se desprendem da raiz são um alimento preferido dos micro-organismos. Muitas substâncias são exsudadas pelas raízes e atraem micro-organismos. Assim, à custa dessas substâncias, eles se proliferam. Por sua vez, quando morrem, os micro-organismos vão servir como nutrientes às plantas. Estas são bactérias que vivem ao redor das plantas. Aqui ocorre uma simbiose perfeita entre os micro-organismos e as raízes das plantas. Este mundo microbiológico faz lembrar a flora intestinal do homem. Vemos também a competição entre os micro-organismos na disputa por seus alimentos. Duas espécies de bolor dispostas